Quero falar sobre este homem que eu coloquei como o louquinho do cemitério, mas na realidade eu não estou me referindo a uma pessoa aqui de Tupanciretã. Eu falei sobre que muito já foi falado na cidade de Tupanciretã. Sim, muito já se ouviu falar em Tupanciretã sobre este homem. E eu denominei essa mensagem, ou foi me dada essa mensagem, como o louquinho do cemitério. Mas isso é muito mais abrangente ainda. Isso é muito mais forte do que a gente possa imaginar. Mas eu acredito que, embora este homem tivesse esse problema muito sério, ele tinha, na realidade, na vida dele, o desejo de ser feliz. A Bíblia não nos conta, a Bíblia não nos relata, ou pelo menos eu ainda não consegui ver, talvez alguém que tenha lido um pouco mais a Bíblia do que eu, possa já ter esta informação, mas eu não sei com quantos anos a legião de demônios entrou na vida daquele homem. Eu não sei com quantos anos aquele homem vivia possesso, mas eu sei que a Bíblia diz que quando Jesus chegou aos discípulos e disse, passamos para o outro lado do mar, e ele chegou numa outra cidade, e ali no sepulcro tinha um homem que estava morando ali e endemoniado. Prendiam aquele homem com corrente, prendiam aquele homem de uma certa forma para ele não machucar a si mesmo ou machucar a outros. A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos relata que quando esse demônio ou esta legião viu Jesus, eles se jogaram perante o Senhor Jesus, se jogaram aos pés e perguntaram, o que tens contra nós, o que vem nos atormentar neste momento, o que tu queres conosco? Mas ali havia um problema, ali havia uma legião dominando um homem, e lamentavelmente a gente pode ver muitas vezes pessoas sendo dominadas, como eu citei, talvez não por legiões de demônios, mas por vícios, por bebidas alcoólicas, por drogas. Mas é interessante analisar esse fato. A palavra de Deus nos relata em Marcos, e diz assim, então saiu o povo para ver o que aconteceu, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Imagina você, as pessoas já estavam acostumadas naquela situação. As pessoas já estavam acostumadas quando passavam ali naquele cemitério, quando passavam ali ou iam fazer algum ato fúnebre e viam aquele homem muitas das vezes pelado, viam aquele homem muitas das vezes se mutilizando, se machucando, ou quem sabe até mesmo atacando outras pessoas, mas já era uma convivência diária. Já era algo aparentemente natural para aquelas pessoas que viviam naquela região, que viviam naquela cidade. E assim nós muitas das vezes nos acostumamos com certas situações deploráveis. Nos acostumamos com investidas do inimigo na nossa família. E acostumamos muitas das vezes com certas situações. Mas quando Jesus disse para os discípulos, vamos para outra banda, ele tinha um propósito. E quando Jesus tomou esta decisão, quando Jesus se prontificou, ele sabia que havia uma pessoa para ser liberta. Quem sabe esta pessoa nesta tarde precisa ser liberta de algo,
talvez eu, talvez você, precisamos ser libertos, e o Senhor Jesus Cristo constantemente continua libertando, porque Ele mesmo disse: foi para isso que me manifestei, foi para isso que se manifestou o Filho do mundo, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas este homem, meu caro amigo, minha cara amiga, quantas e quantas vezes ele deve ter sido vergonha para a família dele. Imagine você, alguém chegar para o pai, ou para a mãe, ou talvez para o irmão, ou conhecido, ou amigo, e zombar, aquele louquinho lá que está fazendo aquilo lá naquele cemitério, aquele louquinho que não teve chance na vida, enlouqueceu. É lamentável que muitas das coisas retratadas na Bíblia acontecem no nosso dia a dia. O que está escrito na Bíblia, o que está falando sobre esse endemoniado gadareno, este homem, este louquinho do cemitério, muitas das vezes está acontecendo, pessoas estão perdendo o juízo, pessoas estão ficando sem saber o que fazer, estão perdendo o rumo, talvez não estejam possessos, mas estão perdendo o rumo de suas vidas, e Jesus se manifestou para justamente isso, dar uma direção. Certa feita, Jesus disse para os discípulos, falando sobre dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas agora, depois que este homem foi liberto, depois que este homem teve este encontro com o Senhor Jesus Cristo, é interessante a gente pensar sobre a atual situação dele agora. Agora ele está sentado, agora ele está vestido, agora ele está com o juízo, agora ele está conversando com as pessoas em vez de atacar as pessoas. E quando esta notícia correu aquela cidade de Gadara, quando essa notícia se espalhou, muitos vieram, e talvez não acreditando, talvez não crendo, porque eu imagino, muitas das vezes, a nossa mente fértil, e conhecendo o ser humano mais ou menos, a gente fica pensando o que essas pessoas não falavam quando estavam a caminho, ou quando ouviram falar. Um exemplo, viu aquele homem, aquele louco lá, que se machucava, se cortava, se feria, a gente tinha que prender ele. Vocês viram? Estão dizendo que agora ele mudou, estão dizendo que agora ele não é mais daquele jeito. E as pessoas se direcionaram para lá, para ver se realmente havia acontecido, se havia alguma transformação na vida daquele homem. As pessoas ficam nos olhando para ver se há transformação na nossa vida. As pessoas querem ver transformação na nossa vida. É interessante a gente pensar, e eu não estou aqui defendendo credo religioso neste momento, ou denominação, ou algo parecido, mas quantas e quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizerem: olha lá, aquele lá nem parece que é crente, olha lá, aquele lá nem parece que está na igreja, parece que aquele nem é evangélico. Mas eu nunca ouvi alguém dizer assim: olha lá, aquele nem parece que é de tal religião, ou dessa religião, mas sempre apontam aquelas pessoas evangélicas, crentes. É interessante isso, porque as pessoas ficam cuidando, elas ficam na expectativa de mudança, elas querem mudança, elas anseiam mudança nas outras pessoas. Agora, você está disposto a ter uma mudança na tua vida? Tenha um encontro com o Senhor Jesus, se coloque na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção também, nessa passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Marcos, não é somente o fato de Jesus Cristo ter usado a sua autoridade sobre os espíritos imundos e ter liberto aquele homem. O que me chama a atenção também é que quando aquele povo viu aquele homem com juízo perfeito agora, que estava vestido, eles não quiseram mais a presença daquele homem naquela cidade.
Eles disseram para aquele homem, disseram: vai-te, nós não te queremos mais aqui. Mas eu não entendo o ser humano. O ser humano, quando estava naquela situação, quando estava vendo aquele homem, quem sabe até comendo lixo, parece que estava tudo bem, aparentemente era o escárnio, parece que era algo que chamava a atenção na cidade, mas agora que o homem está em juízo perfeito, agora que o homem está, voltou à sua normalidade psíquica, agora que ele está diferente do que estavam acostumados, assustou eles. E é assim, meu amigo, minha amiga, que as pessoas não te entendem muitas das vezes. Quando tu toma uma decisão por Jesus Cristo, os parentes se afastam, os amigos te abandonam, porque eles não querem mais ter esse contato, como este homem, este gadareno, que a Bíblia não fala o nome dele, só diz um endemoniado de Gadara, mas nós podemos dizer um ex-demoniado. Agora ele está liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Agora ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Agora ele teve uma nova vida. Agora ele teve uma nova chance. Agora ele tem um novo caminho a percorrer. Glória a Deus por isto. E é isso que Jesus quer na minha vida e na tua vida. Que tenhamos um novo propósito, que tenhamos uma nova caminhada, que tenhamos um novo trajeto para as nossas vidas. A gente não sabe quantos anos ainda vai viver nesta vida, mas que bom que possamos fazer o início de uma caminhada, daqui para frente, deixar as coisas que para trás ficam, como disse o apóstolo Paulo, e ter uma jornada direcionada com Deus na nossa vida. Eu faço esse convite a você que está na escuta nesta tarde, que a palavra do Senhor Jesus Cristo possa entrar na tua vida e no teu coração, que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que você possa se entregar a Ele de corpo e alma. Aleluia! Agora chega ali as pessoas e dizem: nós não queremos vocês aqui, nós não queremos, nós estávamos acostumados com aquele tipo de homem até nos agradava, porque nós fazíamos com ele o que nós queríamos. A Bíblia não fala isso. Eu estou aqui com a cabeça, com a mente fértil, tentando entender o porquê que agora que aquele homem estava em são juízo, estava vestido, estava conversando normalmente, por que eles não aceitaram a convivência daquele homem na sociedade? Aquele homem chegou para o Senhor Jesus Cristo e quis acompanhar os discípulos e Jesus Cristo. Jesus disse a ele: não, faz diferente. Seja um pregador da minha palavra, seja um anunciador das boas novas, vá e diga para os teus o que Deus fez por ti, diga, espalhe a notícia. E diz a palavra de Deus que este homem saiu e foi pregar, foi anunciar, foi bradar o que Deus fez por ele. Mas interessante que a palavra de Deus nos diz que ele saiu e anunciou as grandezas de Deus na vida dele em Decápolis, ou seja, um conjunto de 10 cidades. É como nós aqui em Tupã-Seretã imaginássemos 10 cidades ao nosso redor, onde esse homem agora se tornou um evangelista, agora sem curso, agora sem teologia, agora sem muito entendimento, agora sem muitos professores, agora sem muitos mestres. Ele só tem uma coisa: ele disse: eu encontrei Jesus, eu tive a chance de encontrar Jesus, Jesus me encontrou, Jesus me libertou, e eu estou anunciando isso, que se ele pode fazer na minha vida, ele pode fazer na tua vida. Se ele transformou a mim, se ele me libertou, se ele cuidou de mim, ele faz isso na tua vida. Esta era a mensagem central: é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. É a Ele que nesta tarde nós anunciamos, é a Ele que nós pregamos nesta tarde, aquele que era, aquele que é e aquele que será para o todo sempre. Aleluia! E este homem saiu a pregar,
liberto, salvo, transformado, foi para a sua família, para os seios dos seus. A Bíblia não me relata, ou talvez eu não tenha lido, ou eu não tenha pesquisado em outras fontes, se esse homem tinha filhos, se esse homem tinha pais ainda vivos, se esse homem tinha irmãos. Mas uma coisa eu posso garantir: este homem tinha pessoas que precisavam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que salva, aquele que faz milagres, prodígios, aquele que cura. O Senhor Jesus Cristo continua curando hoje, o Senhor Jesus Cristo continua libertando hoje, o Senhor Jesus Cristo não mudou, aleluia, glória a Deus. E esta tarde, esta mensagem que foi colocado como um nome, o louquinho do cemitério, eu quero te dizer que este homem andou em são juízo, este homem se modificou, este homem foi modificado, este homem foi transformado, este homem foi liberto, e é isso que o Senhor Jesus Cristo continua fazendo nos nossos dias de hoje, continua mudando vida, continua transformando e libertando a todos aqueles que creem e a todos aqueles que querem. Deus abençoe a você. Glória a Deus.